Evangelho, segunda-feira depois da Epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira depois da Epifania do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 4º capítulo do Evangelho de Mateus, dando prosseguimento a toda a abertura que a celebração da solenidade da Epifania do Senhor nos apresenta. Então, durante esse tempo, caminharemos em direção ao batismo de Jesus, acompanhando os evangelhos que apresentam o Senhor como o Rei das Nações, como aquele que veio para cumprir as promessas de Deus, dar plenitude às profecias e, ao mesmo tempo, anunciar a salvação a todos os povos. Então, temos uma sequência de dias muito ricos com a meditação cotidiana. Hoje, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, nos apresenta a abertura da pregação de Jesus na Galiléia. O retorno após a tentação do deserto marca o início da pregação do Senhor, o anúncio da Boa Nova, exatamente quando o Senhor ouve a respeito da prisão de João Batista. Ao ouvir que João tinha sido preso, ele voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Aqui é a escolha que o Senhor faz. Cafarnaum, a cidade do coração. Nazaré, a cidade onde o Senhor cresceu, é a saída da vida de escondimento em Nazaré para o início da missão apostólica em Cafarnaum. A cidade onde ele encontrou os discípulos e os chamou para si. Tanto que o texto de hoje do Evangelho é intercortado com um pequeno trecho da vocação dos primeiros 4 discípulos que saíram para que nós pudéssemos focalizar aquilo que vamos agora focalizar na nossa meditação, que está ligado ao tema da Epifania, né? Mas em Cafarnaum aconteceu o chamado dos primeiros 4 discípulos do Senhor. Em Cafarnaum, o Senhor recolheu o testemunho de fé grandiosíssimo daquele oficial romano. Também foi em Cafarnaum que o Senhor realizou diversas curas e foi recebido às margens da cidade por uma grande multidão que o esperava depois que ele foi mandado embora da região dos Garazeus, após ter expulsado os demônios daquele homem possuído e os porcos terem sido lançados dentro da água pelos espíritos infernais. Cafarnaum, em diversas páginas, passa pela vida do Senhor e se torna uma cidade especial ao seu coração, ainda que ele venha mais adiante a chorar também pela dureza do coração daqueles que habitam em Cafarnaum. Grandes sinais essa cidade recolheu, mas ainda assim os corações permaneceram incrédulos. Muitos corações permaneceram duros aos sinais do Senhor. Então, ele foi morar na região de Cafarnaum, à beira do mar, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, Mateus começa a vida pública de Jesus
declarando que cumpriu-se aquilo que o profeta Isaías, no capítulo 8, havia comunicado, havia anunciado a Israel. Então, Cristo cumpre as promessas do Senhor. Eis que uma luz se acende diante das nações, eis que o caminho que leva a Deus está outra vez disposto por seu Messias. E aqui tem essa particularidade de que se encerra a missão do Batista, que veio preparar os caminhos para a chegada do Senhor, com o começo da vida do Senhor. Jesus deixa Nazaré e vai a Cafarnaum. A escolha do Senhor de dar esse passo que nós acompanhamos desde a meditação prévia ao início do Natal, acompanhando a novena que fizemos junto com Santo Afonso, vocês se lembram? E desde o ventre, desde o momento da concepção, o Senhor desejou e permaneceu desejando esse momento. 33 anos, ou melhor, 30 anos se passaram e o Senhor por 30 anos, todos os dias, desejou aquele momento em que o seu sacrifício redentor nos traria a salvação. E agora, um passo importantíssimo foi dado. O tempo do recolhimento em Nazaré terminou. 30 anos de um amor e de uma entrega que acontecia cotidianamente, digamos assim, escondida no coração do Senhor. E agora chegou o tempo dessa entrega que acontecia todos os dias ganhar o seu, digamos assim, grande momento do início da vida pública. Não significa que agora o Senhor começou, digamos, a sua missão propriamente dita, pois desde o primeiro momento da concepção ele sempre desejou. Agora chegou o tempo de inaugurar os sinais messiânicos. O cumprimento da missão messiânica que vem com ele desde o momento da concepção, mas agora sai do escondimento e passa à ação. Eis o tempo que o Pai desejou que os sinais pudessem trazer os homens à conversão, ao encontro do Messias. João Batista anunciou e agora o próprio Senhor irá, como nós ouvimos na segunda parte do texto, ensinar, curar, expulsar os demônios. Então, o anúncio da Boa Nova, a cura dos enfermos e também a soberania sobre as forças infernais são os três grandes sinais messiânicos. A vitória sobre, ou o triunfo, o poder sobre a força das trevas, a cura dos enfermos e o anúncio da Boa Nova. E como a gente percebe na conclusão do Evangelho de hoje, no versículo 25, seguiam multidões numerosas vindas da Galileia, da Decápole, ou seja, das regiões também pagãs. São 10 cidades que estão fora do território. A Decápole são 10 cidades que estão fora do território que era de origem ou de cultura propriamente israelita. O que significa dizer que o anúncio do Senhor e a boa nova do Senhor se dirige a todos os povos. Olha que maravilha, meus irmãos. Olha como se dá o cumprimento da promessa do Senhor. E ele faz esse anúncio, o início messiânico, o anúncio da Boa Nova, começa exatamente do chamado apresentado por João Batista. E dessa forma se estabelece em Mateus a continuidade entre João e Nosso Senhor. Essa continuidade se dá, ou essa grande relação entre o precursor e Cristo Senhor, vem definida nessas páginas de uma maneira muito delicada através do encarceramento de João e o início, como sendo o start para o início da missão, do cumprimento dos sinais da missão messiânica do Senhor e o primeiro anúncio que o Senhor faz na sua vida pública. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. É o mesmo anúncio do Batista. Olha que fantástico. E por que isso tudo nos é entregue
agora. A alegria da qual falávamos ontem, você se lembra da meditação de ontem? Então, caminhamos sobre uma certeza, uma realidade consolidada. Cristo se entregou pela nossa salvação. O cristão é aquele que tem consigo uma alegria por conta dessa verdade. Não é uma esperança ainda, é algo consolidado, é uma certeza. E em base a essa certeza, olhamos esse Senhor que nos ensina o preceito da caridade, como hoje nos falou a primeira leitura da carta de São João. E nós dizemos então, é assim que nós caminhamos nesse tempo. Caminhamos nesse tempo como discípulos de Cristo, cumprindo o ensinamento do Senhor. Ele nos chamou ao arrependimento, Ele nos chamou para retomarmos o caminho da vida, Ele nos chamou a vivermos a boa nova do Evangelho, de maneira que pudéssemos permanecer com Ele. Se olhamos aqui, o padre está pegando aqui rapidinho, leitura da primeira carta de São João, capítulo 3. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne... peguei o texto equívoco. Aqui. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Olha aqui o critério. Eis o critério para estarmos unidos a Ele. Então a nossa alegria nesse mundo, ela tem um modo de ser comunicada. E o modo de ser comunicada é através da profissão segura no nome de Jesus, a declaração da nossa salvação e a escolha de viver na comunhão com os nossos irmãos e irmãs pelo vínculo do amor com a qual Cristo nos amou. Então, o anúncio hoje, logo em seguida, a Epifania, da missão do Senhor que anuncia o chamado à conversão, é um grande chamado memorial a essa nossa atitude. Como assim, Padre? Essa, a alegria da qual falávamos ontem, ela se consolida desse modo, guardando as palavras do Senhor no nosso coração e escolhendo praticá-la a cada dia. Santo Agostinho escreve no seu tratado sobre o Evangelho de São João essa página sobre o duplo preceito da caridade. Ela aparece hoje no ofício das leituras. Veio o Senhor, mestre da caridade, cheio de caridade, cumprir prontamente a palavra sobre a terra. Ele cita a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9. Mas olha que interessante, porque bate exatamente de acordo com a forma como Mateus nos apresenta. O Senhor vai para Cafarnaum, né? E então dá início conforme disse o profeta, o que significa cumprir prontamente a palavra sobre a terra. Como dele foi anunciado e sintetizou a lei e os profetas nos dois preceitos da caridade. Recordai comigo, caríssimos irmãos, quais são esses dois preceitos. É preciso que os conheçais profundamente, de tal modo que não vos venha à mente só quando vos lembramos, mas os conservais sempre bem gravados na vossa memória, em vossos corações. Olha que interessante. Não só quando alguém os lembra, mas a gente precisa lembrar deles sempre, precisamos exercitar. E bendito seja Deus pela festa da Epifania, que ontem celebramos, bendito seja Deus pelo Evangelho que chega hoje, que reacende no nosso coração a memória e aquece o zelo por termos essa palavra prontamente viva em nós. Vai adiante, Santo Agostinho. Recordai-vos em todo momento de que devemos 1. Amar a Deus, 2. Amar ao próximo. A Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, como fala Mateus no capítulo 22, e ao próximo como a nós mesmos. Esses dois preceitos devem ser lembrados, mas não apenas lembrados, devem ser meditados e conservados na nossa memória. Devem ainda ser praticados interiormente e cumpridos na vida em comum. O amor de Deus ocupa o primeiro na ordem dos preceitos, mas o amor ao próximo
ocupa o primeiro lugar na ordem da execução. Pois quem te deu esse duplo preceito do amor não podia ordenar-te amar primeiro ao próximo e depois a Deus, mas primeiramente a Deus e logo em seguida ao teu próximo. Entretanto, tu, que ainda não vês a Deus, merecerás vê-lo, se amas o próximo. Amando, purificas teu olhar para veres a Deus, que é infinitamente bom. Como afirma expressamente São João ao dizer: quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. Perceberam a acessibilidade de Santo Agostinho em dizer que o amor ao próximo tem a precedência na execução, não apenas porque o próximo é aquele que nós vemos, mas porque Deus nos entrega ao nosso irmão para exercitarmos a pureza do nosso olhar, a pureza do nosso coração na hora da prática da caridade? E não é verdade? Quantas vezes, na hora de realizarmos a caridade pelo nosso irmão, encontramos tantas razões que nos impede de ter uma decisão limpa, uma decisão pura. Vamos usar a palavra pureza aqui como sendo com manchas ou sem manchas, né? Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de ver desse jeito. A gente olha o nosso irmão e muitas vezes faz uma avaliação à luz do mérito e demérito que ele demonstre para termos, digamos assim, uma convicção de uma maior ou de uma melhor caridade que possamos vir a fazer por ele. E não é estranho que apareça aqueles discursos. O coração deseja fazer a caridade, mas aqueles discursos estranhos e alheios à caridade aparecem com muita frequência. Eu não sei se ele merece, eu não sei se vai ser justo, mas ele pode se aproveitar disso, mas essa pode acabar gerando uma possibilidade de abuso, então é melhor que, deixa eu me assegurar primeiro disso, vamos ver ainda se não seria melhor fazer dessa outra forma, ou então, tá bom, mas não é que eu vou exagerar tanto assim, vou ser um pouco mais cauteloso, e a gente bota inúmeras medidas sobre o exercício do amor pelo próximo. Todas essas medidas, meus irmãos, elas estão relacionadas às feridas que trazemos conosco e também à desconfiança que temos sobre nós mesmos, porque ninguém melhor do que você mesmo para saber o quanto você não merece tanta coisa do que recebe, porque a gente conhece o nosso coração. A gente consegue perceber a nossa ingratidão e a nossa incapacidade de ser suficiente em muitos momentos na hora de amar o outro. E cada vez que nós recebemos um amor com uma dose a mais de gratuidade, isso de certa forma nos constrange e faz o nosso coração, ao menos por um instante, desejar ser mais puro, ou seja, ser mais disponível, ser menos limitado na hora de amar, ao menos aquele que nos fez um bem com tamanha gratuidade. Não é verdade? Entretanto, Deus, que tudo conhece e que é o princípio de toda bondade, de todo bem, não coloca medidas na hora de realizar o seu amor por nós. E é essa a referência de Deus, a referência que temos que perseguir, pois Ele nos concede o Espírito Santo para que nós também consigamos fazer assim. Mas não conseguiremos amar dessa forma se não confessarmos primeiro as nossas limitações e não reconhecermos cada uma delas diante de Deus. O que acontece é que muitas vezes nós sentimos esse movimento interior desses pensamentos alheios à caridade e nós não colocamos como primeira atitude nossa dizer: Senhor, eu quero realizar a caridade com a mesma grandeza do teu coração. Olha que ele nos disse para pedirmos isso, hein? Mas a gente não pede isso de cara. Eu quero realizar a caridade com a mesma grandeza do seu coração. Mas as feridas que eu já sofri por causa dos meus pecados, e as feridas que eu já causei por causa do meu pecado aos meus irmãos, me fazem desconfiar de que seja possível a mim realizar uma tal coisa.
e pelas feridas que esse irmão já causou em mim, e pelas feridas que já cicatrizaram de outros irmãos que me feriram, como ele me feriu, eu tenho dificuldade em ter um coração com tamanha prontidão para realizar a caridade. Mas eu te peço, meu Senhor, e em teu nome digo, socorre-me, Jesus. Recebe, Senhor, essa minha limitação e dai-me a força do teu Espírito para que eu cumpra, olha só, para que eu cumpra o teu preceito de amor. Eu quero, Senhor, honrar-te, guardando no coração a sua palavra e praticando-a. Por isso eu te entrego agora essas minhas limitações e te digo que elas não impeçam o cumprimento da sua vontade. Dai-me, Senhor, a graça de ser generoso na generosidade de seu amor por nós. Amém. E dessa forma, lança-te no cumprimento do que o Senhor te pede. Ainda que a sua ousadia em amar possa lhe custar tanta incerteza interior, faça com que essa incerteza seja do Senhor e que ela não te impeça. Porque muitas vezes, como o Padre já falou, a incerteza nasce das experiências que trazemos conosco e do quanto conhecemos a nós mesmos sobre esse campo, da gratidão e da responsabilidade com o amor que recebemos do outro. Deveríamos, por primeiro, desconfiar de nós mesmos, né? Porque quem melhor do que a gente, como o Padre já disse, para conhecer aquilo que se passa, né, em nós. Mas às vezes a gente projeta isso sobre o outro, que é, em base a que você diz isso? Só em base àquilo que o outro fez? Será que eu conheço o outro tanto assim para dizer que sei perfeitamente que ele vai agir assim mais uma vez? Será que o meu conhecimento é tão intenso dele a esse ponto? Ou será que em parte não é um conhecimento que tenho sobre a minha realidade, onde conheço minhas forças e meus vacilos e percebo que se me aplico tanto e sou tão inconstante e como não conheço não vejo a aplicação em igual proporção ou maior desse meu irmão, então eu avalio dizendo ele vai ser mais inconstante do que eu, porque eu me aplico tanto e percebo tamanha inconstância. Eu olho para ele e não vejo que ele se aplica tanto quanto eu, então a minha conclusão na interpretação é ele deve ser ainda mais inconstante do que eu. Bom, que essas medidas não nos impeçam, porque o Senhor, quando se oferece por nós, Ele se oferece por inteiro, conhecendo quem somos e sabendo a nossa inconstância. Que essas considerações, que são muito naturais, sejam submetidas também ao Senhor e não sejam elas um impedimento para o cumprimento da caridade, ok? Acho que agora a gente conseguiu deixar mais evidente aquilo que nos fala Santo Agostinho. Vamos continuar. Ouviste o mandamento que nos entregou o Senhor. Ama a Deus. Se me disseres, mostra-me a quem devo amar, que responderei senão o que disse o mesmo São João? A Deus ninguém jamais viu. E para não pensares que está absolutamente fora de teu alcance ver a Deus, o mencionado apóstolo afirma ainda: Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus. Ama, pois, caríssimo irmão, o teu próximo, e procura no teu íntimo a origem desse amor. Olha que bonito que ele está nos falando. Lá verás a Deus, o quanto agora te é impossível. Deus se esconde no íntimo propósito do nosso coração de amar ao próximo. E se esse propósito está aí, mas em meio a esse propósito tem todos esses pensamentos e reflexões que nós falamos, que tudo isso, como nós ensinamos hoje, não te impeça de poder ir, como diz Santo Agostinho, ao íntimo desse propósito. Se esse propósito foi suscitado é porque Deus está ali para realizar contigo, vai até lá. Mas, Padre, surge toda essa constelação de coisas, de pensamentos, de interpretação que o senhor estava falando no início da homilia. Faz a sua oração, entrega isso, mas recorda o que Santo Agostinho está falando hoje. Se esse propósito da caridade está lá e foi apresentado pelo Senhor, persegue-o, vai na direção dele. E tudo aquilo que possa aparecer,
durante esse itinerário de ir ao encontro desse propósito, que não seja motivo para você desistir de continuar caminhando nesse propósito, mas que você oriente tudo isso, que são experiências importantes, na direção do próprio Deus e confie a Ele e permita que aos poucos Ele não apenas cure, mas ilumine com a justa sabedoria, de maneira que a experiência do amor ao próximo te ajude sempre a ver e amar mais intensamente a Deus. Continua Santo Agostinho. Começa, portanto, a amar o teu próximo, sem estabelecer limites para isso. Reparta o pão com o faminto. Acolhe em casa o pobre sem abrigo. Quando encontrardes um nu, cobre-o, e não deis as costas ao teu semelhante em necessidade. Isaías 58. Olha que palavra de sabedoria. Como assim, padre? Vocês repararam todas as evidências que Isaías fala? A gente estava falando até agora de evidências num fórum muito mais íntimo. Aquele que me ofendeu, aquele que espera um ato de compromisso da minha parte. E normalmente nós pensamos nas pessoas com quem temos um relacionamento de maior proximidade. Isaías dá como referência aquela atitude de caridade que ela acontece em circunstâncias, digamos assim, de uma menor exigência e de uma maior... ia inventar aqui uma palavra. Mais óbvias, vamos dizer assim, né? Então, são situações muito mais óbvias e de menor proximidade entre as pessoas. E isso é uma verdade. A gente estava até agora dando os exemplos, falando de um laço mais estreito da proximidade entre os dois, aquele que recebe e aquele que pratica caridade. Isaías dá como referência aquelas situações mais largas, ou seja, onde nós nos deparamos com uma pessoa que passa por uma necessidade, um faminto a quem ofereço um pão, uma pessoa que está desabrigada, a quem eu ajudo a encontrar um abrigo, alguém que está abandonado a si mesmo e eu o socorro com os bens materiais, no caso da nudez, ou então aquele que está pedindo ajuda e a gente vira as costas ou não vira as costas. Né? No caso da esmola, daquele necessitado que bate à nossa porta. E Santo Agostinho sugere de começar por aí. E, de fato, comecemos a praticar a caridade sem deixar que escape uma única ocasião nesses contextos, que são contextos de uma, digamos assim, menor exigência interior. Porque praticando nesses contextos a gente vai ganhando não apenas força, mas a gente vai somando memórias do amor operante de Deus em nós, que vai nos fortalecer para depois cumprir a caridade até naquele estrito senso com as pessoas mais próximas e em questões afetivas mais densas e complexas. Perceberam? Procedendo assim, o que alcançarás? Escreve ainda Santo Agostinho. Então brilhará tua luz como a aurora. Tua luz é o teu Deus. Ele é a aurora que despontará sobre ti depois da noite dessa vida. Essa luz não conhece princípio nem ocaso, porque existe desde toda a eternidade. Amando o teu próximo e cuidando dele, vais percorrendo o teu caminho. E para onde caminhas, senão para o teu Senhor e Deus? Para aquele que devemos amar de todo o nosso coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Deixa o teu irmão te conduzir até lá, através da oferta da tua caridade. É certo que ainda não chegamos até junto do Senhor, mas já temos conosco o nosso próximo, que nos aproxima a Ele. Olha que bonito! Temos o nosso próximo que nos aproxima de Deus. Ajuda, portanto, aquele que tens ao teu lado enquanto caminhas neste mundo. E te asseguro, chegarás até junto daquele com quem desejas permanecer para toda a eternidade. E sua alegria será então completa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Agostinho e da Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.